Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando continuidade à nossa matéria de História do Cristianismo, nos nossos estudos de teologia. Já vimos amplamente na aula passada acerca da Reforma Protestante, um vídeo de mais de 2 horas. E agora vamos dar prosseguimento com outros fatos, que foram decorrentes aí, desse período, esse intenso período de movimentação, de transformação da sociedade do continente europeu. Vemos agora a chamada Contra-Reforma, tá certo? Seguida aí a questão terrível, envolvendo os conflitos armados que houveram entre os grupos que se mantiveram fiéis ao papado e aqueles que aderiram à reforma, os diferentes movimentos reformistas que surgiram aí na Europa. Então, como consequência, vieram a chamada Guerra dos 30 Anos, que foi encerrada com a chamada Paz de Westfália. Então, vamos dar uma analisada aqui no contexto da apostila. E eu quero trazer para essa aula muitas leituras. Então, temos aqui pelo menos 7 livros. Eu quero trazer a leitura aqui de 7 importantes conteúdos aqui em diferentes livros que vão enriquecer o seu conhecimento a respeito do assunto. Então a gente vai se prolongar um pouco mais ainda, as aulas estão tratando de conteúdos muito relevantes e muito amplos. Então peço que você siga conosco ao longo dessa aula, porque a gente vai adquirir bastante conhecimento. E aí, após compartilhar essas leituras, eu quero também compartilhar aquela pesquisa que eu fiz num material extraordinário, que eu encontrei. Um material em slides, então você vai ter na sua tela a organização da sequência de fatos, tá ok? Tanto da questão da reforma, como também ao final a gente vai falar um pouco sobre o chamado Iluminismo, ou século das luzes. Então a nossa abordagem é principalmente a Contra-Reforma e o Iluminismo. Na apostila você tem aqui um texto falando acerca da Contra-Reforma que nos diz: no século XVI, os líderes da Igreja Católica ficaram atônitos perante uma sucessão de acontecimentos prejudiciais à sua saúde econômica, política e patrimonial. A maior parte dos países europeus, tais como Alemanha, Inglaterra, Suíça, Países Baixos, etc., que vem a constituir a Holanda, Holanda e Bélgica, se rebelaram contra a autoridade do Papa. No caso, a Holanda se rebelou contra a autoridade do Papa. A Bélgica se manteve fiel ao catolicismo. Vamos ver. Se rebelou, deixa eu encontrar novamente aqui, contra a autoridade do Papa, tanto em questões religiosas como política e econômica. Política porque os reis não vinham mais a Roma pedir a bênção do Papa. Então você não tinha mais essa subserviência dos monarcas ao poder papal. Quando nós vimos aí, quando o Papa estava no seu momento de maior influência, sobre o continente europeu, no papado ainda de Inocêncio III, e de fato os reis eram coroados pelo Papa, então consultavam o Papa era árbitro de muitas questões envolvendo essas disputas entre esses monarcas na Europa. Então, de fato, o Papa e a Igreja Católica como um todo exerceram um poder ao longo de mais de 1000 anos. De fato, foram uma instituição das mais importantes aí na história da Europa. De fato, dominaram todo o quadro histórico durante um longo período de tempo. Mas isso está passando por fortes mudanças e muitas dessas lideranças não lidaram bem com essas mudanças, que estavam acontecendo no quadro histórico. E com isso houveram graves conflitos. Esses conflitos, de fato, trouxeram aí muitos problemas para o continente europeu desse período. Então você está vendo essa transformação que está recebendo contribuição de diversas áreas da sociedade, desde dos estratos mais superiores da sociedade até a base mesmo, da sociedade da época. Quando você tem os monarcas não tendo mais essa atitude subserviente em relação ao Papa de Roma, inclusive com o enfraquecimento que o próprio papado, que a própria estrutura da Igreja Católica sofreu durante o grande cisma. A gente viu a situação na qual haviam papas que estavam
que eram eleitos, né, em Avignon e outros que eram eleitos em Roma, tendo sido resolvido isso por um concílio convocado pelo Sacro Império Romano Germânico, né, e com representatividade das nações. Então isso já foi um duro golpe, né, para a autoridade do Papa. Inclusive, o Papa que foi eleito desse concílio, que foi Martinho V, já tratou de esvaziar, né, o poder desse concílio, trabalhando contra esta autoridade, porque ele já tinha a plena noção de que isso era prejudicial para a autoridade do papado, para a autoridade da igreja como instituição. Então você tem já esses conflitos surgindo, enfraquecendo a figura do Papa como autoridade, né? E com as diversas situações que foram se acumulando ao longo da história, você tem graves problemas que serão, por exemplo, corrigidos na chamada Contra-Reforma. Então a Contra-Reforma vai acabar deixando claro que muitas das críticas eram de fato críticas muito corretas, né, que se fizeram em relação às falhas que foram encontradas nessa instituição, como por exemplo a simonia. Como se alastrou o pecado da simonia no meio de diversos cargos aí da hierarquia eclesiástica católica, né, com a venda de cargos, comercialização de cargos, com pessoas ocupando cargos na hierarquia que não tinham nenhum tipo de comprometimento com o ideal cristão, então estavam ali apenas devido a vantagens financeiras, vantagens sociais, políticas, né, no sentido de poder exercer influência, poder ter contato com as elites. Então você tem diversas pessoas que entraram para os quadros da hierarquia católica sem ter qualquer tipo de relacionamento com o cristianismo, né? Então, com isso você tem a destruição dessa instituição, porque essas pessoas vão ter um comportamento, muitas das vezes até anticristãos mesmo. E isso vai acumular de escândalos em torno da igreja. Então você tem os monarcas não tendo mais esse relacionamento de subserviência com o Papa, as classes burguesas, as classes capitalistas que estavam num processo de expansão, com as rotas marítimas que foram abertas, né, com todo o desenvolvimento econômico, né, com o comércio que estava se fortalecendo, eles não aceitavam mais as tributações e as limitações impostas pela Igreja Católica e estavam cada vez mais se juntando aos monarcas e fortalecendo esses monarcas a fim de obter deles proteção, né, para o seu trânsito, né, de mercadorias e também influência, né, um lobby político contra a igreja. Então você tem essa aliança, né, importante entre esses monarcas que estavam sendo fortalecidos por essa burguesia e que conseguiam com isso estabelecer um exército, uma força militar poderosa e assim podiam expandir o seu domínio, expandir as suas fronteiras. E não somente isso, mas podiam enfrentar o Papa com a maior facilidade, como foi o caso de Filipe o Belo da França. Quando Bonifácio VIII, né, começou a se levantar contra ele, a questionar algumas de suas decisões, e ele simplesmente invadiu e prendeu o Papa. Então, com isso você vê que houve uma mudança, né, uma mudança completa nesse relacionamento. E por parte do povo, você tem um acúmulo de escândalos dessas pessoas que estavam dentro da estrutura da igreja, mas não tinham nenhum tipo de comprometimento com os seus ideais. Como a gente viu, por exemplo, na época monástica, muitas tentativas já de reforma da moral, né, desses sacerdotes, né, dessas lideranças. Então, muitos que constituíram, Benedito de Núrcia, por exemplo, que constituíram regras, até Gregório Grande, né, mais antes aí na história, quando constituíram regras moralizando, né, esta classe, obrigando, né, com que eles tivessem um comportamento mais regrado, tentando moralizar para que a igreja pudesse continuar tendo uma representatividade importante junto às pessoas de modo geral, tanto a população quanto as autoridades. Agora, claro, isso não foi seguido, né? Então você tem muitas lideranças que não tinham nenhum comprometimento com isso, queriam apenas obter vantagens a partir de seus cargos e com isso acumulavam escândalos. E aí acredito que uma péssima iniciativa, uma péssima estratégia foi quando eles começaram de fato a trabalhar de forma muito intensa com as indulgências, que aí houve uma desmoralização total da instituição e também ficou muito claro para todos qual é o seu interesse, que o interesse era apenas financeiro em relação
a arrancar, né, obter valores, dinheiro das pessoas, até vendendo salvação para tanto, né? Vendendo até entrada no céu, perdão de pecados e tudo mais, né? E saída do purgatório. Então ficou muito claro para todos que todo o objetivo ali era financeiro. Então isso foi tão verdadeiro que uma das grandes iniciativas da Contra-Reforma foi atacar a simonia, né? Moralizar novamente esse clero que estava muito... que tinha uma representatividade muito fraca junto à sociedade, e também essa questão da interrupção da venda das indulgências, que de fato causou graves escândalos e estava prejudicando a estrutura da igreja. Então você vê que essas críticas elas foram acertadas. Inclusive a gente até abordou quando falou acerca da cisão entre a igreja católica romana e a igreja ortodoxa do Oriente. Uma das abordagens foi que a igreja católica romana, né, a igreja de Roma, a igreja do Ocidente, ela de certa forma se beneficiou, né, não da reforma em si, porque arrancou dela muito da sua autoridade, né, muitos territórios perdidos, muitas posses, né, muita arrecadação que foi perdida com isso, e principalmente influência sobre essas regiões. Então as regiões norte da Europa ali, de fato, aderiram muito fortemente ao luteranismo. Então a influência católica ali foi muito perdida, mas devido a esta reforma e a implementação da Contra-Reforma, a igreja passou por transformações importantes. Importantes grupos surgiram dentro dela e ela passou a ter um trabalho missionário muito acentuado. Então isso, de certa forma, a reforma não, mas a Contra-Reforma foi um benefício para a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá certo? Essa mudança de atitude, essa mudança buscando mais moralização nos seus eclesiásticos, né, no comportamento, né, desta igreja, e fazendo algumas correções, ok? Então você tem, de fato, algumas transformações que foram benéficas para esta igreja ao longo da história, que de fato trouxeram um reengrandecimento dessa instituição, podendo se fortalecer, mesmo perdendo uma boa parte do território europeu, mas investindo agora para um trabalho de missão junto a outros povos. Tá? Então você tem a Igreja Católica se espalhando agora na América Central e do Sul, né, a chamada América Latina, o continente africano e o continente asiático, mandando missões para esse continente asiático e conseguindo se estabelecer em muitas regiões. Então são benefícios, né, da chamada Contra-Reforma. Então eles deram mais atenção a esses aspectos, enquanto que a Igreja Ortodoxa ela permaneceu quase sem mudanças das épocas mais antigas para cá. Não tiveram lá grandes mudanças, né? Tiveram um trabalho importante de evangelização dos russos, tá certo? Do leste europeu de modo geral, mas não passaram por tantas transformações benéficas como passou a Igreja Católica Apostólica Romana, tá, ok? Isso não significa que eles tenham abandonado todas as suas características heréticas. Não significa. De fato, eles reafirmaram e eles pioraram algumas delas, como, por exemplo, no Concílio de Trento, eles vão canonizar diversos livros que sempre foram considerados apócrifos. Então isso vai ser uma piora na questão da heresia dentro da Igreja Católica. Mas, por outro lado, a reestruturação que eles fizeram dentro dessa organização foi muito importante e foi muito inteligente. Outro texto que eu quero ler, para a gente já passar aqui para os estudos que eu quero compartilhar com vocês, ele aborda aqui a questão do Concílio de Trento, que a gente vai falar acerca disso, o Index, né, que foi imposto, que é o controle sobre livros que os católicos permitiam a circulação nos territórios que ainda estavam sob influência deles, a mortandade, né, de protestantes, tanto na noite de São Bartolomeu, na França, que foi um dos países que mais combateram, tanto França quanto Espanha, Portugal e Itália, os países que mais combateram o protestantismo, né, tendo aí os 100 mil protestantes ou huguenotes mortos aí na noite de São Bartolomeu, na França, tá ok? E aí aquilo que eu já abordei acerca do trabalho, né, que a Igreja Católica fez de expansão, de combate. Aí você tem os jesuítas, Inácio de Loyola criando essa Companhia de Jesus, e os jesuítas se tornando um importante braço de reação, um braço armado
da igreja contra os hereges de modo geral, mas principalmente contra os protestantes. E aí eles vão, de fato, se tornar uma milícia muito importante dentro da Igreja Católica, fazendo inclusive um trabalho de manipulação entre muitas cortes para tentar trazer inimizade contra os protestantes. É um trabalho de evangelismo, um trabalho de ensino. Então eles vão aderir de uma forma, vão trazer este humanismo cristão para dentro do currículo da Igreja Católica e vão tomar a frente aí em importantes instituições de ensino. Estarão presentes aí de forma bastante acentuada em Espanha e Portugal e vão com isso ter entrada livre para trabalhar junto aos indígenas das Américas, né? Tanto os indígenas quanto os povos hindus, né, da Índia, né, os povos da Ásia, né, do subcontinente indiano, e também vão ter entrada aí tanto para o Japão quanto para a China, vão levar as missões católicas aí para essas regiões bem distantes, né, essas regiões do Extremo Oriente. Então vão obter sucesso em muitas dessas missões, vão ser combatidos também nessas regiões, mas de fato vão se constituir uma força importante dentro da igreja. Vão se tornar tão fortes em determinado momento que até a própria igreja vai tentar deter esta força deles, né, proibindo a ordem deles em alguns momentos. E aí você vai ter os jesuítas causando problema depois, devido ao seu engrandecimento, seu fortalecimento, e até um certo antagonismo em relação às ordens advindas direto do Vaticano, porque eles se tornam fortes nas colônias, né? Então, muitas colônias indígenas que eles formam. Então eles em algum momento vão ser limitados até pela própria Igreja Católica e vão ser expulsos de alguns países. E a gente vai encerrar com uma abordagem acerca do iluminismo, somente para trazer aqui um pequeno texto que diz: o iluminismo começou na França a partir do século XVII e se estendeu por toda a Europa até o século XVIII, trazendo consigo uma nova forma de pensar e de agir. Trata-se de um movimento racionalista e antropocentrista, antropocentro. Então, o homem no centro de todas as coisas. O homem à medida de todas as coisas, das que são para os que são e das que não são para as que não são. Ou seja, o interesse humano é a régua, né? A prioridade sobre todas as coisas. Então, você tem aí o homem sendo centralizado agora, né, no âmbito de todo o interesse de pesquisa, de desenvolvimento, de estudo. Né? O homem agora é o centro de toda a ciência, né, que está se desenvolvendo aí a partir desse iluminismo, que se opõe ao absolutismo político e ao domínio do pensamento religioso. Então se opõe tanto a um lado absolutista, né, que era muito predominante na aristocracia e na monarquia, e também do pensamento religioso, da tradição, né, da teologia, do escolasticismo. Então se opõe a isso. Nesse tempo a fé começou a ser confrontada pela razão. Com isso, a igreja começou a sofrer fortes resistências, sem poder justificar sua posição absolutista, que por mais de 1000 anos vinha sendo imposta sobre o povo, até sobre os governantes. O mundo estava mudando em todos os seus aspectos, político, religioso, social e econômico. Então é importante ver, já começar a leitura desses textos para a gente observar os pontos mais relevantes que serão abordados aqui. Tanto essa questão da Contra-Reforma, as consequências dela, e na continuidade, após a resolução da questão da Guerra dos 30 Anos, uma mudança social, né, uma mudança econômica, uma mudança política que vai haver na Europa, já abrindo caminho para a época moderna, saindo de fato, né, da Idade Média, com esses últimos conflitos, esses últimos embates, e agora avançando para de fato a época que pode se chamar modernidade histórica, tá ok? Vamos começar a compartilhar aqui alguns conteúdos. Quero trazer para você uma definição acerca do que é Contra-Reforma na obra de R.N. Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, de R.N. Champlin. Veja só o que esse importante autor nos diz no volume 5 da sua enciclopédia. O verbete é Reforma Católica. Veja o que ele diz. A Igreja Católica Romana reagiu contra a Reforma Protestante,
Paulo III, aí temos os papas envolvidos, né? Começa já com Leão X, esses movimentos, né, para o Concílio de Trento. Só que os papas que de fato vão se envolver com os movimentos da Reforma Católica serão a partir de Paulo III. Paulo III, 1534 a 1549, que com justiça pode ser considerado como a transição entre os papas da Renascença e os papas da Reforma Católica. Os papas da Renascença, os papas que viram, né, o surgimento desse importante movimento filosófico da Renascença, que passou a revalorizar a cultura greco-romana, né? Querer então se reportar às fontes, e não a partir daquilo que passava pelo filtro da igreja, mas queria ter contato diretamente com esses autores clássicos, com Aristóteles, Platão, tá certo? O que Platão falou acerca de Sócrates, e com outros autores da antiguidade histórica, né? Com Cícero, Virgílio e por aí vai. Vamos lá, então os papas da Reforma Católica, considerado como a transição entre os papas da Renascença e os papas da Reforma Católica. Convocou o Concílio de Trento. Vamos lá, ele coloca algumas coisas em latim aqui. Da seção 5 à seção 25, que também foi a seção final, houve negociações de Reformatione, paralelamente às negociações de Fide. Cada fase da doutrina católica romana que fora ou estava sendo sujeita a ataques por parte dos reformadores foi redefinida, com tratamento especial sobre os grandes assuntos como justificação. E aí trouxeram para junto da administração alguns importantes nomes que já estavam lidando com os estudos dedicados à questão da salvação pela fé. Então eles agregaram junto a si importantes representações católicas, né, importantes nomes da teologia católica que estavam lidando com esse assunto, para poderem construir uma contra-teologia, né? Construir argumentos contra os principais questionamentos dos reformadores que justificavam a sua separação. Então eles estavam tentando destruir as motivações da reforma, né, por meio desta contra-reforma. Vamos lá. Cada fase da doutrina católica, sujeita aos ataques por parte dos reformadores, foi redefinida com tratamento especial sobre os grandes assuntos como justificação, pecado original, graça, redenção, os sacramentos. Eu vou ler aqui um texto importantíssimo da Instituição da Religião Cristã de João Calvino, onde ele aborda essa questão do sacramento da missa. Ele ataca duramente, tá certo, essa construção da teologia católica, já colocando de forma muito aberta, né, muito clara, que a teologia reformada se opõe a isso de uma forma muito específica, colocando a palavra de Deus agora como centro, tá certo, como base do seu pensamento, e se opondo de forma muito aberta a essa construção tanto da teologia católica, quanto dos concílios, quanto do Papa. Então ele, de fato, ataca isso de uma forma bastante dura, tá certo? Bastante enérgica. Então eu vou ler um texto para vocês, quero trazer essa contribuição aqui, da Instituição da Religião Cristã de João Calvino, e quando ele faz esse ataque aí a esses sacramentos, a esta missa. Então eles discutiram isso. Ó. Pecado original, graça, redenção, os sacramentos, a missa, o purgatório, etc. E a questão é arrumar a base bíblica para essas heresias, né? Como por exemplo o purgatório, que não tem qualquer base nos textos canônicos, então para isso agregaram textos apócrifos, onde ensinava a oração pelos mortos e tudo mais. Todas as violações da disciplina que haviam contribuído para a desunião também foram denunciadas. Medidas reformadoras foram delineadas e reforçadas, mediante a ameaça de severas penas. É interessante observar que 2 dos cardeais que presidiram as sessões posteriormente tornaram-se papas, a saber Júlio III, 1550-1555, e Marcelo II, em 1555. O Papa Reginaldo tornou-se o último legado cardeal católico da Inglaterra, sobre a Rainha Maria Tudor. Então, quando houve aquela reação católica na Inglaterra, né? A Maria, uma das filhas de Henrique VIII.
Ali ele laborou em prol da restauração católica. Pio IV, 1559-1565, encerrou solenemente o Concílio de Trento com a instituição da Sagrada Congregação do Concílio. Para que reforçasse e interpretasse autenticamente os decretos do concílio. Ele também publicou um novo índice, ó, o index, que eu falei para vocês, novo índice de livros proibidos. Então, nos países sob influência do catolicismo, que se mantiveram fiéis ao Papa, esses livros colocados no índex não poderiam circular. Por exemplo, as obras de Galileu Galilei, de Copérnico, obras que contestavam a ideia que a Igreja defendia do geocentrismo, né, de que a Terra era o centro do universo e que não circulava em torno do Sol. Então você tem, a partir do Renascimento, interesse pela cultura greco-romana, o humanismo, agora o homem no centro, né? Então você tem não mais a teologia, mas os assuntos que interessam ao homem. Então você tem diversos campos da ciência que vão agora ser colocados acima dos interesses da teologia. Então você tem o humanismo, o renascimento, o humanismo. Você tem o iluminismo, que dá sequência a isso com uma crítica aberta agora. Agora eles são a luz, não mais a Igreja Católica. Então, por isso o iluminismo, eles são as novas luzes. Então com isso eles se divorciam totalmente da autoridade da Igreja e começam a construir seu conhecimento de uma forma completamente independente. Se isso entrar em rota de colisão com o que a Igreja afirma, eles não têm mais qualquer tipo de preocupação com isso. Então, isso decorre também do enfraquecimento da autoridade da Igreja sobre algumas regiões, que agora, sob o apoio de certos monarcas, podiam então desenvolver, esta sua forma de pensar, sem o risco de serem mortos pela Inquisição. Então você tem, nessa situação ainda, a Igreja Católica vai tentar se impor sobre essas regiões que estão fiéis ainda ao Papa e estabelecer um controle total sobre a circulação do conhecimento nessas regiões, através do chamado Index. Vamos lá. O que eu falei do Index está aqui, os livros proibidos. Esses estatutos foram postos em vigor pelos papas Pio V, 1566, 1572 e outros, os quais foram por isso mesmo chamados de papas reformadores. Então, em certo sentido, a Reforma Católica, em alguns pontos, ela piorou algumas heresias que já estavam presentes dentro da instituição e também pioraram a questão da tentativa de controlar tudo, de impor este controle sobre toda a circulação de informações, proibindo de fato, perseguindo aqueles que não se submetessem. Houve a reforma do Missal e do Breviário Católico Romano, a introdução do Catecismo Tridentino, uma espécie de uma teologia sistemática católica, a reforma do calendário juliano, aí cita a nota dele sobre o calendário, a instituição dos colégios teológicos romanos, e aí você tem o interesse de se preparar este clero para que pudesse oferecer resistência a esses estudiosos que estavam se multiplicando, tanto por parte do humanismo cristão, tá certo? Que estudava tanto a Bíblia quanto conhecimentos extras, tá certo? Que se opunham à igreja com pensadores liberais, então eles defendiam a sua liberdade de expressão, e também os teólogos ligados ao calvinismo, que aí você tem todo aquele preparo de Genebra, que se tornou uma importante escola para o movimento das reformas, os luteranos, tá certo? E os movimentos que começam a surgir de dentro do anglicanismo. Você vai ter os puritanos, vai ter os pietistas surgindo dos luteranos, então diversos grupos que estudam a Bíblia e que combatem, criticam as heresias da Igreja Católica, e muitas das vezes não tinham, por parte desses eclesiásticos, não tinham possibilidade de resposta, uma vez que eles não estavam preparados. Então havia situações, o cúmulo de haver padres analfabetos, que apenas se preocupavam com a liturgia. Então decoravam a liturgia e executavam, sem ter o menor conhecimento do que estava fazendo.
E aí os papas reformadores percebem este erro, né? Percebem esta falha do sistema. E aí vão estabelecer as escolas de formação. Então, ó, todo eclesiástico tem que ter uma formação mínima para que possa, então, estar defendendo a sua congregação desses ataques. Então, você tem esse interesse. E aí voltamos novamente à questão. A reforma, de certa maneira, foi um grande benefício para o catolicismo, no sentido da Contra-Reforma ter reestruturado esta, né, instituição, né, ter trazido uma melhora nessa estrutura. Ok? Então tem essa situação. Olha só. Colégios Teológicos Romanos, a reorganização da Cúria Romana, a formação do corpo coletivo de oficiais do governo papal, a repressão ao banditismo, a fundação de novas ordens, incluindo os jesuítas, que foram uma das mais importantes criadas aí, que de fato foram terrivelmente combativos contra os reformadores e contra outras heresias que eles acusavam, né, com o Tribunal da Inquisição, que matou muita gente para impor, tá certo? Esse autoritarismo aí da instituição católica, que até hoje também tenta em alguns momentos se impor, claro que não com tanta força mais, não dispõe mais de toda essa força, né? Se tivessem, talvez usariam, mas tendo se impor de outras maneiras. Então você tem também a Igreja Católica sempre atenta aí a situações nas quais há um crescimento, uma multiplicação de pessoas, né, de outros credos, principalmente dos credos ligados à Reforma e ao pentecostalismo, e eles implementam lá estratégias para tentar resistir a esse crescimento. E não haveria de ser de outra maneira, né? Então, combate a fundação de novas ordens, incluindo jesuítas, os capuchinhos, os teatinos e várias comunidades de ordens femininas, incluindo as filhas da caridade.